É isso, irmãos. Quando a gente se disponibiliza a colocar o Senhor no centro da nossa vida, o Senhor ele faz isso, irmãos. E eu passei por um processo, mas depois eu vou contar esse testemunho para os irmãos. Passei por um processo muito ruim, também em relação a trabalho. Hoje eu vou falar para os irmãos, o Senhor ele mudou totalmente. Totalmente. O ano passado eu trabalhava num local que eu era encarregado de 4 pessoas. Era 4 pessoas na limpeza. Só que eu não ganhava como encarregado. Só era o líder deles. Pensa numa tribulação. Eu chegava aqui na igreja, às vezes, com esse lado da minha cabeça aqui todo doendo. Ninguém sabia. Tanta aprovação. E lá, onde eu estava, o Senhor ele me usou bastante naquele local. E teve um rapaz que ele me chamou, eu era o zelador no condomínio, ele me chamou para ir no apartamento dele que estava precisando de uma ajuda. E eu cheguei lá. Eu cheguei lá no apartamento dele, ele não me atendeu. Ele falou, a porta já está aberta, pode entrar. Aí eu entrei no apartamento dele, estava deitado, com a perna em cima de um puff, com a perna em cima de um puff, e eu olhei para a perna dele estava assim, tão inchada. E ele falou, poxa, eu tô com um problema na perna, eu não sei o que aconteceu, eu não bati em lugar nenhum, não caí, e a minha perna ficou desse jeito. E aí tudo bem, eu fui lá, eu olhar a máquina dele lá, e falei, antes de eu sair, eu vou perguntar para ele se ele não quer uma oração. Tudo bem. Aí, meus amados, olha o que aconteceu. Aí ele falou, poxa rapaz, eu não sei porque que está acontecendo isso, e o Senhor ministrou no meu coração. Esse problema dele não é o que ele está pensando, não, é um problema espiritual. Esse problema é espiritual. E aí ele começou a falar algumas coisas da vida dele, e depois ele fez a pergunta para mim, que eu falei que foi a pergunta mágica. Ele falou, você crê em alguma coisa? Você crê em algo? Você tem alguma religião? Eu falei, creio sim. Eu falei, eu creio em Jesus Cristo. Aí falei para ele, eu sou cristão na Assembleia de Deus. Aí ele, rapaz, tu sabe que eu estava pensando, eu estava pensando que podia vir alguém aqui na minha casa, que eu ia pedir uma oração. Eu falei, quando eu estava lá dentro, o Senhor ministrou no meu coração, e te dizer que esse problema teu é espiritual. Esse problema que está aí é espiritual. E eu, antes de sair, eu ia perguntar para você se você não queria essa oração. Ele falou, eu quero agora. E aí, irmãos, eu estendi minha mão, eu comecei a orar. Eu comecei a orar por ele. Saí da casa dele com convicção que Deus ia fazer um milagre. Quando foi na parte da tarde, ele estava lá embaixo com a moto dele andando. Ele falou, irmão, depois que você orou, eu comecei a andar, minha perna desinchou. Tudo isso, irmão, foi tudo isso para a honra e a glória do nome do Senhor. Aí na mesma semana me chamaram no escritório. Na sexta-feira e falaram, olha só, Elias, você não vai ficar mais nesse condomínio não. Agora eu vou colocar você para trabalhar sozinho. Tu vai ficar sozinho, ganhando o mesmo tanto que você ganha. E lá você vai ter o teu ticket de alimentação, vai ter tudo direito lá. Para a honra e a glória do nome do Senhor, irmãos. Eu fiz a vontade do Senhor lá naquele local. O Senhor me levou para um local melhor. E eu sei que o Senhor tem outro local melhor ainda. Eu creio no Senhor, irmãos. Eu creio que Ele pode fazer. Amém? Então, irmãos, não se preocupa com isso não. Está trabalhando? Faça a obra do Senhor. Esteja com o coração na obra do Senhor, porque o Senhor Ele honra, irmão, quando a gente coloca Ele no centro da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Irmão Vinícius, por favor, venha louvar o nome do Senhor. Após o irmão Vinícius, a nossa irmã Maria. Pai do Senhor com a igreja. Quando se encontra feliz nessa noite. Amém. Aleluia. Vemos adorar esse Deus vivo,
que através desses testemunhos tem edificado nossas vidas, né? Como Deus é bom, como Deus trabalha. E onde estão os verdadeiros adoradores nessa noite? Glória a Deus. Aqueles que o Pai o procuram e que o adoram em o Espírito e em verdade. Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus estava conversando com uma certa mulher. Aleluia. E disse: mulher, parafraseando, não se preocupe, porque importa que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nessa noite eu convoco os irmãos para abrir seus corações, sentados mesmo nos vossos lugares, que rasgue o seu coração, conecte ao céu, entrega a sua adoração ao trono do Altíssimo. Em espírito, Glória a Deus. em verdade, aleluias, te adoramos, te adoramos. Louve o Senhor nesta noite. Em espírito, aleluias, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Louve o Senhor comigo nessa noite. Em espírito, em verdade, te adoramos. Quando você adora nessa noite, cadeias são quebradas. Enquanto você louva, adora, e em verdade, Deus vai na sua casa, visita. Te adoramos. Se é cura, receba a cura nesta noite. Rei dos reis, no nome de Jesus. E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E as palmas de louvor nessa noite. Aleluia, flui o amor. Aleluia, Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Maria. Glória a Deus. Glória a Jesus. Continue adorando a Jesus, irmãos. Ele está em nosso meio. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, velho. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. O Senhor está falando muito comigo
para eu contar um pequeno testemunho. Eu vou falar um pouquinho da minha vida, da minha infância, quando eu tinha 12 anos. Eu não sou muito de contar esse testemunho, que é muito triste. Mas eu não vou contar esse testemunho para ninguém sentir pena, só para sentir o Deus que a gente serve. Amém. Com os meus 12 anos, a minha mãe veio a falecer. E nesse meio tempo, meu pai ele assinou uma declaração para eu ir trabalhar em São Paulo. Chegando em São Paulo, eu comecei a trabalhar em casa de família. Eu não recebia salário, eu trabalhava só para ter o que comer no final do dia. E fiquei assim mais ou menos por uns 3 anos. Eu trabalhava durante o dia para ter o que comer e na hora de dormir, eu dormia no chão. Era o melhor lugar que tinha, que eles poderiam me oferecer. Chegou a noite, dorme lá no chão, come o restante que tem de comida. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso. Eu não era convertida, eu não conhecia esse Deus maravilhoso. Ele ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso sofrimento. Ele me tirou desse lugar e hoje eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Eu vou deixar para vocês aqui em Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu socorro. E estou aqui para a honra e glória de Deus. Hoje em dia eu tenho um marido abençoado, graças a Deus. Aleluia. E estou na caminhada, aceitei Jesus. Conheci essa família da Assembleia de Deus Recuperando Vida, na Curicica. E é uma bênção eu fazer parte dessa família. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Irmão, Jesus é maravilhoso, Deus é tremendo. É apenas clamar. Aleluia. Clamar ao Senhor com fé que Ele faz essas coisas. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Irmã Iris, para que eu venha aqui falar uma coisa? Vem? Então vem, irmã Isaura. Glória a Deus. Vem aqui, irmã Isaura, falar algo da parte do Senhor, cantar um louvor. Daqui a pouquinho já estaremos indo para o momento da palavra de Deus. Vinícius, depois prepara mais um louvor aí, tá? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu sou da amada Igreja com a Santa e Gloriosa Paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Muitas das vezes nós não entendemos o querer de Deus, né, em nossas vidas, mas Ele supre as nossas necessidades, Ele faz conforme Ele quer, né, nas nossas vidas. Eu vou ler aqui em Isaías 43, o verso 1, que diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, ele não te submergirá. E quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Né? Ainda podemos passar o que passar, né, irmão? Mas Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é com você, né? Aleluia. Então é isso que eu tenho a dizer para os irmãos. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos entrar no momento da palavra agora. Quero convidar aqui o diácono Anderson Felizardo. Pedir a você mais uma vez que se coloque de pé em referência à palavra de Deus. Amém. E após a mensagem nós estaremos semeando.
no reino de Deus. Amém? A paz do Senhor para a igreja. Amém. Pastor Elias, depois de uma santa ceia, me chamou ali pelo que teria como eu trazer uma palavra do Senhor. Eu falei, tem. Eu vou estudar a palavra do Senhor para levar para a igreja e ouvir o que o Senhor quer falar comigo também. Primeiro ele fala para aquele que vai ministrar a palavra para o povo. Amém, igreja? Eu queria compartilhar a palavra do Senhor que se encontra em Evangelho de Lucas. Vou tomar muito tempo dos irmãos, nem das irmãs, né? Em capítulo de número 14. Capítulo de número 14, versículo 16. A epígrafe diz: a parábola da grande ceia. Versículo 16. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Glória. E todos a uma começaram a expulsar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. Versículo de número 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Versículo de número 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Repete comigo: e ainda há lugar. Ainda há lugar. Versículo de número 23. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provarão a minha ceia. Pode tomar assento, meus irmãos. Deus, ele ministrou comigo essas palavras e eu fui anotando e fui pesquisando para poder ter entendimento junto ao Espírito Santo. E eu coloquei o tema assim: o convite para a grande festa com o nosso Senhor. E essa passagem aqui, ela traz para o povo de Israel, mas não somente para o povo de Israel, porque nós fazemos parte desse povo, porque ele falou que era para poder anunciar a palavra aos gentios também, e nós somos gentios. E então nós não somos diferentes de Israel, porque a palavra do Senhor, ela é uma só. E essa palavra é um convite que o Senhor está nos dando, está nos chamando. E Israel, um povo do Senhor, eles o rejeitaram. Eles rejeitaram ao Senhor. O povo que rejeitou os profetas, o próprio Jesus, priorizando os seus próprios interesses, quando convidados. Pela segunda vez, alguns chegaram a matar os mensageiros, porque o Senhor, ele envia profeta para poder anunciar a palavra dele. Ele anunciou, não diferente no dia de hoje, como ele também nos envia a anunciar a palavra do Senhor, a convidar aqueles para a grande festa. Por quê?
só irão participar dessa grande festa aqueles que aceitar o nosso Senhor. Amém, igreja? João, capítulo 1, versículo 11, ele vai falar assim: veio para os que eram seus, e os seus não receberam, os seus o rejeitaram. E não diferente, irmão, quando nós saímos, quando nós falamos do amor de Deus para uma pessoa, e essa pessoa fala: eu já tenho Jesus no coração, eu já tenho Jesus em minha vida. Mas só que a palavra do Senhor, ela vai dizer que para ter Jesus em sua vida, você tem que abrir a porta do teu coração para que o Espírito Santo ele possa entrar. E para você ter Jesus, você tem que obedecer. O teu Jesus, falaram para Jesus assim: eis aí a tua família. Mas o Senhor Jesus, o que ele vai falar? Essa é a minha família, a todos aqueles que me obedecem, todo aquele que obedece o meu Pai, esse aqui o me ama, essa é a minha família. Assim o Senhor manda dizer para a igreja: você é a família de Deus ou você é a família do mundo? Você é a família de Deus? Eu sou família de Deus ou sou família do mundo? Amém, igreja? A graça me livrou da condenação e da escravidão. Agora eu sou livre porque eu estou em Cristo Jesus, mas livre na obediência em nosso Senhor Jesus. Porque através do Espírito Santo que habita em mim, eu consigo vencer o pecado. Porque sozinho nada podemos fazer, porque sem Ele nada podemos fazer, porque com Ele nós conseguimos vencer. Porque Ele venceu o mundo e nós somos mais do que vencedores. Por isso que nós hoje estamos aqui, para poder ser alimentados por essa palavra. A primeira lição do convite de Deus para nós é o quê? Que Deus convida pessoas para participar do seu reino. A parábola destaca que o convite é feito de forma clara e intencional. Mateus, capítulo de número 11. A palavra do Senhor vai dizer: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos enviarei. Então nós temos o quê? Que buscar o nosso Senhor Jesus todos os tempos, toda hora e todo dia. Amém. Além de nos convidar, Ele nos presenteia com uma festa. Qual é o presente? Com salvação, com vida eterna. Amém. Mas quem terá essa oportunidade? Todos aqueles que aceitarem o Senhor Jesus, todos aqueles que obedecerem o Senhor Jesus, porque amém, nós somos o quê? Um povo eleito. Amém, igreja? Glória a Deus. E o que tem preparado para nós é muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Olha que em carta de Pedro vai falar, 1 Pedro, versículo 1. Capítulo 1, versículo 4. Promete uma herança que não se estraga, não perde o valor e está guardada no céu. Ou seja, Jesus morreu naquela cruz e após o terceiro dia ele ressuscitou, sabendo que nós ou algumas pessoas poderiam abandoná-lo, mas só que o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é inexplicável, porque Ele envia o seu Filho por nós e ainda nos convida para uma grande festa. O Senhor, Ele é maravilhoso, que Ele nos presenteia com a salvação eterna. Isso que é mais importante, meu irmão. Ele nos presenteia um galardão. Ele nos presenteia para estarmos junto dele na eternidade. Amém. Amém, irmão? Imaginamos que Deus tem preparado para nós, é muito melhor do que pensamos. Falamos aqui e achamos que esse chamado não está escrito em uma posição social ou religiosa específica. Ele é apresentado como um convite aberto àqueles que estão dispostos a receber o Senhor Jesus e obedecer. Jesus nos chama para a salvação, para ser filho, para ser povo, para viver uma vida eternamente com Ele. Olha o que o Senhor vai dizer, por isso que nós somos povo eleito. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar
as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo no nosso trabalho, é anunciar a pérola do Senhor, essa joia que é a palavra do Senhor. E nós não devemos parar, porque assim como nós aceitamos esse convite, outros precisam também desse convite para podermos estarmos juntos naquela grande festa, meus irmãos. Então nós não podemos parar, nós não podemos recuar. Temos que todos os dias lembrar daquela grande festa, que só irão participar aqueles que permanecerem na obediência. Amém, meus irmãos? E eu quero explicar aqui o versículo de número 23, se eu não estiver enganado, que diz assim: e disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e forçai-os a entrar. Deus não quer que você venha forçado. Deus não quer que você venha obrigado. Essa palavra forçar aqui, ela insiste no amor, no carinho, na compreensão daquele que ainda não conhece a Deus. Jesus, ele falou que era necessário passar por Samaria, porque ali havia um povo também escolhido por ele. E Jesus fala aqui hoje que é necessário passar em Praça Seca, porque aqui é um povo escolhido por ele. É necessário passar por Taquara, porque lá é um povo escolhido por ele. Por isso que a palavra do Senhor, ela vai dizer que anunciar a palavra do Senhor até os confins da terra. Amém, igreja? E a palavra do Senhor, ela vai dizer que ficarão de fora. Eu quero ler com vocês em 1 Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 10. 1 Coríntios 6, 10. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, ficarão de fora. Esses que eu acabei de falar aqui, porque a palavra do Senhor, ela está nos dizendo que ficarão de fora. Então nós temos que ser obedientes. Amém. Abraão, ele não viu Deus, mas quando ele ouve a palavra do Senhor, ele obedece o nosso Senhor. Sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele obedece essa voz. E essa voz, ela está sendo anunciada aqui para nós. É a palavra do Senhor. Essa é a voz do Senhor para nós. Essa é a revelação do Senhor para nós. Amém, igreja? Amém. O versículo de número 24, eu também quero explicar. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Aquele que crê, que anuncia o convite de Deus. Ou seja, tirou daquele povo o qual não queria o nosso Senhor Jesus, e ele chega até nós, gentios, para podermos darmos fruto. Que fruto é esse? Anunciarmos a palavra do Senhor, ganhar almas para o nosso Senhor, que almas venham se render ao nosso Senhor. Isso é dar fruto, isso é obedecer o nosso Senhor. Amém, irmão? Olha só que a palavra do Senhor vai dizer lá em Atos capítulo de número 13. Atos capítulo de número 13. Atos capítulo de número 13, para não ficar nas minhas palavras, porque as palavras são do Senhor. Versículo de número 45. Deus é maravilhoso, irmão. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemavam contra diziam, porque Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era misto que a vós vos pregasse primeiro, Israel, a palavra de Deus, mas visto que rejeitaste, eu vos não julgais digno da vida eterna. Eis que nós voltamos para os gentios, que somos nós. Olha o que a palavra vai continuar dizendo: porque o Senhor assim nos mandou
eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Quem aqui crê que nós vamos participar dessa festa? Eu creio que essa igreja aqui irá participar dessa festa. Eu creio que essa igreja aqui irá anunciar o convite do Senhor para aqueles ainda que não aceitaram. Eu creio que todos nós naquele grande dia se alegraremos junto do nosso Senhor. Amém, igreja? Mas só que nós temos que tomar cuidado. Por que tomar cuidado, irmão? Porque as prioridades que nós estamos pondo em nosso coração é do céu ou da terra? Porque eles falaram que tinha muita coisa para fazer. Tinha casamento e não podia ir. Tinha os seus bois e não podia ir. E nós? Será que nós podemos ir na casa do Senhor para ouvir a palavra? Será que nós podemos ir na rua e anunciar Cristo? Amém, meus irmãos? As prioridades podem impedir a resposta ao chamado. A parábola convida a refletir sobre quais prioridades orientam suas decisões. Sempre a desculpa. Não tenho tempo porque eu tenho que fazer alguma coisa que não é agradável ao Senhor. Não dá tempo porque eu tenho uma festa para eu poder ir. Eu não tenho tempo porque eu tenho que fazer as minhas prioridades de serviço. Irmão, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. Aquele que quer participar da grande festa tem que pensar nas coisas do céu. Vamos lá ler Colossenses capítulo de número 3. Colossenses capítulo de número 3, versículo 1 e 2. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Amém, igreja? Olha que Deus está falando conosco, que nós devemos estar ligados nas coisas do alto, que nós devemos estar ligados em Deus, não nas coisas materiais. Porque o Senhor, Ele é fiel para conosco. E nós temos que ser o quê? Fiel para com Deus. Porque se nós formos fiel para com Deus, tudo Ele nos dará. Porque não importa o que nós pedimos, porque às vezes nós não sabemos pedir, mas Ele é melhor em dar.